E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4 e o verso 23. Com esse textual, nós estamos dando início à nossa 8ª lição do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2025. Este trimestre nós estamos estudando sobre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A verdade prática diz assim: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Nas lições passadas, nós estudamos a respeito de algumas heresias que diziam que Jesus não era Deus, que era humano, porém não era Deus. Agora nós vamos abordar um outro tipo de heresia, que dizia que ele era Deus, porém não era humano. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 43 ao 51, e no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Diz assim o texto, João capítulo 1, verso 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 37, 38 e 42. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Este é o texto, a leitura bíblica em classe, que demonstra as experiências humanas no ministério de Jesus. Demonstra que ele tinha um conhecimento entre a sua comunidade. Demonstra que ele tinha família, que ele tinha amigos. Então, a intenção desta lição de hoje é mostrar a experiência humana, o lado humano de Jesus. A primeira parte da nossa lição, o primeiro tópico, a experiência humana no ministério de Jesus, está dividido em 3 partes. A primeira parte, 1.1, os debates com as autoridades religiosas. Jesus ele tinha
alguns, digamos, não vamos dizer adversário, mas tinha alguns oponentes quando viveu aqui na Terra, principalmente alguns grupos políticos e religiosos que atuavam ali em Jerusalém, e quando viram Jesus falando de algumas questões que chamavam atenção para ele através da divindade, esses grupos se levantavam. Os três principais grupos, os fariseus, os saduceus e os herodianos. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses três grupos, principalmente, ou melhor, primeiro os fariseus. Quem eram os fariseus? Nós podemos, através das páginas do Novo Testamento, principalmente dos evangelhos, quando Jesus criticava bastante, principalmente a hipocrisia dos fariseus, né? Os fariseus, esse nome vem do hebraico pushim, que significa separados, porque eles não concordavam com os saduceus, eles defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado e da religião. Este grupo dos fariseus, que Jesus os tratava como hipócritas, embora tenham sido muito importante, principalmente ali no momento da revolta dos Macabeus, um pouco antes da vinda de Jesus à Terra, esse partido político religioso, ele tinha essa ideia da defesa dos escritos, né? Eles acreditavam na tradição escrita e na tradição oral. O que isso significa? Para os fariseus, Moisés, ele não recebe apenas a tradição escrita, né? Os 613 preceitos, regras ou leis. Eles acreditam que Moisés recebeu uma explicação de como seguir esses decretos. Então eles passavam adiante esta ideia. Os fariseus, eles tinham muito essa preocupação. Eles valorizavam a lei acima de qualquer coisa, né? Acima de qualquer novo sentido que Jesus trouxe àquela lei. Porque Jesus, ele veio para cumprir a lei, porém ele traz dentro dessa lei uma humanidade que os fariseus não conseguiam entender. Os fariseus, eles entendiam a lei friamente, como aquilo que precisava ser seguido, haja o que houver. Agora Jesus, ele traz uma ideia diferente. Ele traz o conceito dessa lei de uma forma mais humanizada. Os fariseus eram este grupo, né, que defendia a lei acima de tudo. Nós temos um outro grupo chamado grupo dos saduceus, né? Os saduceus, só colocando uma parte ali a mais dos fariseus, a grande parte da população mais pobre, ela se identificava mais com o grupo dos fariseus. Já o grupo dos saduceus, o nome saduceus, ele vem de Zadok, né? Que é a família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Isso está em 1 Reis capítulo 2, verso 35, até pouco antes do surgimento desses grupos. Os saduceus eram um grupo mais seletizado, era o grupo do que o sumo sacerdote geralmente era dos saduceus. A maior parte do sinédrio era dos saduceus, era composto por saduceus, né? Os saduceus, diferente dos fariseus, eles não acreditavam na tradição oral, eles acreditavam somente na tradição escrita, naquilo que Moisés recebeu. Eles também eram um pouco mais diferente, um pouco diferente dos fariseus, no sentido de não acreditar em algumas coisas que os fariseus acreditavam. Por exemplo, Atos capítulo 23 e verso 8 vai trazer isso, né? Quando vai dizer, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma ou outra coisa. O que o texto de Lucas está demonstrando o que os saduceus e os fariseus acreditavam. Os fariseus eram muito... os saduceus, eles eram muito daquilo que eles viam apenas, não acreditavam no sobrenatural, né? Eles eram muito mais
um partido político do que um partido religioso, o grupo dos saduceus, né? Aqui continuando, era um partido religioso, econômico e político dominante na época de Jesus, mas era um grupo muito mais político e econômico do que religioso, né? Do que espiritual, digamos assim. A maioria dos sacerdotes pertenciam ao grupo dos saduceus, eles eram materialistas e favoráveis à presença de Roma, enquanto os fariseus eles reclamavam do domínio romano, principalmente sobre a Judéia. Os saduceus se alinharam aos romanos, tanto que muitos cargos e responsabilidades o Império Romano passou aos saduceus. Então, e aqui, mais uma parte, eles acreditavam mais, ou melhor, eles acreditavam somente na tradição escrita. Um outro grupo político muito forte naquela época ali, que contendia com Jesus, eram os herodianos. Herodianos eram seguidores de Herodes, né? Então aqui nós temos um conceito. Os herodianos eram uma seita judaica que defendia a dominação romana na Palestina e a dinastia herodiana, né? Que os herodianos defendiam? Que a Judéia ficasse sob o domínio de Roma, né? Eles eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor da cobrança de impostos, algo que incomodava muito, principalmente os fariseus, né? E o restante dos moradores da Judéia, era o fato de pagar imposto a Roma. Isso era algo que era muito pesado para o judeu, né? E os herodianos eles faziam essa defesa. A parte 1.2 aqui da nossa lição, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre ele participava de uma vida social até certo modo intensa. Nós temos entendimento ali através dos textos que a escolha dos discípulos como Filipe, André, Pedro e Natanael acontece no ambiente entre amigos. O próprio Pedro, ou melhor, João e Tiago, eles eram primos de Jesus, né? Eles eram filhos de Salomé, que era irmã de Maria. Então eles eram primos de Jesus. Então Jesus ele tinha todo um contexto humano. Os evangelhos apresentam ali essa familiaridade de Jesus com amigos, com os parentes. Então mostra a humanidade de Jesus. Lucas também descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Aqui nós temos o texto aqui, né, de Lucas capítulo 2, o verso 40 e o verso 52, que vai falar exatamente isso. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O verso 52 vai dizer que Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Claro que nos evangelhos eles não contam como foi a infância de Jesus, por exemplo. Nós temos o nascimento de Jesus, nós temos a apresentação dele no templo pelo velho Simeão. Aí nós temos esse texto de Lucas aqui que vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, era fortalecido em espírito, a graça de Deus estava sobre ele. E depois nós vamos ter quando ele vai a Jerusalém, ali, quando tem 12 anos, quando ele vai discutir na sinagoga com os doutores da lei. E depois lá com 30 anos, quando ele já vai começar a desenvolver ou iniciar o seu ministério. Lembrando que o ministério sacerdotal ele iniciava aos 30 anos e Jesus também começa a sua vida ministerial a partir dos 30 anos, quando é batizado por João Batista nas águas do Jordão. 1.3 características próprias do ser humano.
que Jesus tinha essas características. Por exemplo, Jesus ele nasce de uma mulher, embora gerado por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, o seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê, né? Ele chorou, ele sofreu, sentiu angústia, sentiu sono, fome, todas são características humanas apresentadas a Jesus. Nós temos também o exemplo do menor versículo da Bíblia ali, quando Jesus ele vai ao encontro de Lázaro, seu amigo, o texto vai dizer que Jesus chorou. São características humanas que Jesus teve, né? Todos esses textos mostram o quanto Jesus era humano, né? O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física e emocional. Ele só não teve pecado, mas ele demonstrou todas essas características humanas que nós temos também, né? Já na segunda parte da nossa lição, vai falar sobre as heresias que negam esta humanidade de Jesus. E a primeira delas, nós podemos citar o apolinarismo, né? O que vem a ser o apolinarismo? Apolinário, ele era um bispo da igreja, de Laodiceia, né? Ele nasce provavelmente entre o ano 310 depois de Cristo e vai morrer no ano de 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve um espírito humano. Aqui nós precisamos de uma explicação para nós entendermos o pensamento de Apolinário. Lembrando que Apolinário era um dos pais da igreja, né? Um dos bispos da igreja. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são... O que Apolinário ele vai dizer? Que o homem ele é formado por essas três partes, né? O soma, que é a carne ou o corpo, a psique, que é a alma animal, né? A sede dos desejos, paixões e apetites, e a pneuma, que é a alma racional. Em relação a Jesus, Apolinário dizia que ele possuía a soma humana e uma psique humana, mas não possuía a pneuma humana. Segundo Apolinário, o verbo, né, a palavra personificada, ela vai ocupar o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus tivesse um espírito humano. Jesus ele não vai ter, segundo Apolinário, né, ele vai ser carne e corpo, alma também, o psique, só que no lugar da pneuma, que é a alma racional, ele vai ter o verbo, né, a palavra encarnada. Então, segundo Apolinário, Jesus ele não tinha um espírito humano, né? Olha a reação da igreja. 2.2, nós temos a reação da igreja a esta heresia. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo. Olha só o que diz Lucas capítulo 24, verso 36 a 40. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes diz: por que estáis perturbados? Por que sabem tais pensamentos aos vossos corações? Porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. Vejam só, né? A identificação desse texto de Lucas mostra um Jesus de carne e osso, mesmo depois da sua morte, aquele período que ele esteve aqui com os discípulos, ele mostrou, né, as suas mãos feridas, os seus pés feridos. Continuando aqui, essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é verdadeiramente homem. Já Hebreus, o escritor desconhecido, a carta aos Hebreus, no capítulo 2, 14 a 17, ele vai trazer um texto que vai mostrar esta verdade.
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Quais mesmas coisas? Da carne e do sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Olha o que o escritor, a carta aos Hebreus, está dizendo, né? Que Deus não tomou um anjo para fazer essa parte, mas uma descendência de Abraão, um homem como nós, de carne, osso, sangue, da mesmo jeito que nós, para que pudesse ser misericordioso e fiel, por entender e viver como nós vivemos, né? O apolinarismo, essa teoria, essa heresia, ela foi declarada heresia no Concílio de Calcedônia, lá no ano de 451 depois de Cristo. 2.2 nós temos também o monotelismo, né? O que vem a ser um monotelismo? É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensina a haver em Cristo uma só vontade. O termo vem das duas palavras gregas monos, única, e telema, vontade, desejo. Na verdade, o que Sérgio de Constantinopla tentou fazer aqui era juntar a teoria do monofisismo. Lembra que nós falamos sobre o monofisismo na última aula? Uma natureza divina e humana misturada. Tanto que no monofisismo, o teórico que falava sobre esta teoria, ele falava sobre a questão da cor, né? Do verde ser uma mistura do azul e do amarelo. Mas qual é o problema, né? Que o verde ele não era nem azul nem amarelo. Assim, ele falou sobre a natureza de Jesus. Jesus tinha duas naturezas. A natureza divina e humana amalgamada. Ela era misturada. Mas o que acontece semelhante às cores? Que por ter essa natureza misturada, ele não era nem divino, nem humano. E esta teoria, ela foi derrubada no credo de Calcedônia. Né? O que o credo de Calcedônia trouxe? Né? Que são duas naturezas, uma divina e outra humana, mas totalmente independente uma da outra. Tanto que quando viveu como homem aqui, Jesus ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Usou a natureza humana, tinha a natureza divina à sua disposição, mas usava essa natureza divina esporadicamente. Então ele tinha essas duas naturezas. Mas o que o monotelismo vai dizer, né? Que Jesus ele não tinha vontade própria. Ele era um homem que trabalhava diante da vontade de Deus. Ele não tinha a sua própria vontade. Ele veio cumprir e só seguia a vontade de Deus. Mas Lucas, no capítulo 22 e o verso 42, vai trazer uma frase de Jesus ali no Getsemane que vai derrubar essa teoria. Quando ele vai dizer: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Neste texto demonstra que Jesus tinha uma vontade diferente, ou melhor, independente da do Deus Pai. Continuando aqui, já partindo para a parte final da nossa aula, como estas heresias se apresentam no dia de hoje, né? No 3.1 vai dizer quais países Jesus visitou quando esteve entre nós. Nós podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países, né? O Egito, Israel, o centro das suas atividades, e Fenícia, a atual Líbano, né? Esses 3 lugares onde Jesus esteve, né? Nós temos algumas teorias que vão dizer que ele esteve na Índia, em outros lugares, por exemplo, os Mormons também vai dizer que ele esteve nos Estados Unidos, né, em carne, mas não é o que o texto bíblico vai dizer. Então são teorias
que acabam trazendo o apolinarismo e o monoteísmo para os dias de hoje. Mas os textos vão dizer que Jesus ele andou naquela região ali, não nestas outras, né? Jesus era visto como alguém da comunidade. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica. E nada há que se apareça com a cultura hindu, por exemplo, né? Jesus ele seguiu toda a cultura judaica. Se nós vamos ver, Jesus foi apresentado como judeu ao 8º dia. Ele foi circuncidado por Simeão. Então ele passa por todos os passos da cultura judaica. Sabemos que Jesus ele é o Deus de toda a humanidade, mas quando o homem ele esteve aqui na Terra, ele esteve dentro de uma cultura judaica, até porque havia uma promessa, né, que da tribo de Judá viria o rei dos reis, né, o cedro não sairia das mãos da família de Davi, e é por isso que Jesus vem da descendência de Davi, né? Então aqui nós temos um texto de Marcos, capítulo 6, verso 2 e 3, que mostra exatamente isso, quando Jesus volta a Nazaré. E aí aqueles homens que conheciam vão dizer, né, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Vejam só, esse texto aqui vai mostrar toda a humanidade de Jesus, que ele era filho de um homem chamado José, mesmo que o que estava em Maria era a obra do Espírito Santo, ele foi criado por José, ele tinha os seus irmãos, as suas irmãs ali. Então, essa aula de hoje, ela vai mostrar exatamente isso, que Jesus também era humano, né? Nós temos uma heresia que é um grande pecado, um grande problema para o cristianismo, quando se diz que Jesus era homem e não era Deus. Mas um pecado semelhante a este é dizer que Jesus era Deus e não era homem. Para lembrar o que foi falado nas lições até agora, Jesus, quando viveu na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Um Deus que viveu toda a humanidade e um ser humano que viveu a sua divindade, a plenitude da sua deidade estava em Jesus, mesmo ele sendo homem. Ele usa esses atributos divinos em algum momento, enquanto esteve aqui na terra. Ele usou quando ele curava, por exemplo, quando ele libertava os endemoniados, quando ele caminhava sobre as águas, quando ele realizava milagres, ali ele estava usando os atributos divinos. Mas na maior parte do tempo ele usou os atributos humanos. Tudo que doía nele é aquilo que a percepção que nós temos de dor doía nele também. Quando ele tinha sentimentos humanos, como chorou, quando teve medo, ou quando teve fome e sede, são atributos humanos que demonstrava toda a humanidade de Jesus. Eu agradeço você que ficou até aqui, até o final da nossa aula, a nossa lição de número 8, que falou sobre a humanidade de Jesus. Peço que se inscreva no canal, assine o sininho. Toda vez que entrar alguma aula nova, o YouTube vai avisar aí através do sininho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.